Olá meninos, sou a professora Eliette, estou aqui para trabalhar uma das classes de palavras com vocês, que é o advérbio. Vamos conhecer como é que ele se porta dentro da oração, como é que eu devo usar o advérbio. O advérbio é uma classe de palavra que ela é invariável. Estou aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Bora? Olha só, advérbio é a palavra que tem como uma de suas funções principais indicar as circunstâncias relacionadas à ação verbal. Ela é invariável. Se ela é invariável, ela não admite flexão de gênero e, lógico, nem de número, de gênero masculino e número singular ou plural. Não há necessidade, porque ela é uma classe de palavra invariável, tá? Quando temos duas ou mais palavras com valor de advérbio, olha só, por exemplo, há 1 hora, de fome, à mesa, nós chamamos isso de locução adverbial, tá? Olha só, aí eu preparei para vocês aqui uma tabela dos advérbios, só que eles não se limitam apenas nisso aqui não, tá? Existem vários advérbios que a gente pode ver depois, posteriormente, há outros advérbios que existem. Portanto, eu coloquei de lugar, de tempo, de afirmação, de intensidade, modo, negação e dúvida. E também coloquei os exemplos ao lado para vocês se basearem, porque vocês irão precisar desses advérbios quando vocês forem responder o desafio, os desafios, ok? Então, vão ler direitinho, volta nessa tabela, lê novamente, tenta fazer sem olhar pela tabela. Na dúvida, vai à tabela de novo e assiste às aulas quantas vezes forem necessárias. Olha só, aí eu tenho um advérbio de lugar, aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado e etc. Esse é o de lugar. Aí nós temos o de tempo, hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde e à noite. Esse é o de tempo. Agora nós vamos ao de afirmação. Obviamente, quando digo afirmação, é que eu estou, claro, afirmando algo, né? Com certeza. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente, etc. Aí temos agora o de intensidade, que dá a ideia de quantidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas e etc. O de modo, olha só, calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, às claras, à vontade, de mansinho. O de negação, obviamente, que dá a ideia de negação mesmo, né? Você negar algo, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. E por último, o de dúvida. É como eu disse para vocês, o advérbio ele não se resume apenas nessa tabela. Existem vários tipos de advérbios. Eu apenas coloquei alguns para que vocês possam se familiarizar, tá? Dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura, acaso e etc. Aí eu coloquei para vocês aqui também, gente, alguns exemplos para que vocês possam já estudando, lembrando na hora do desafio. Olha só, ele aventurou-se em Lisboa. Em Lisboa é justamente o lugar. Às 6 da manhã pediu um cafezinho. Tempo, ouviu cuidadosamente o que os portugueses diziam. Modo, né? Cuidadosamente. Viu sim, vou sim viajar a Lisboa. Afirmação. A ave da gaiola não cantava mais. Não, negação, né? Morrendo de frio, quis comprar meias. Então, qual a causa de comprar meias? Estava morrendo de frio, tá? Existem também inúmeras locuções adverbiais. Não se resume apenas nessa tabela aqui presente, não. Nós temos muitas. Só trouxe algumas, como eu disse, né? Para vocês estudarem, conhecerem um pouco das locuções adverbiais. Mas existem muitas, uma tabela imensa. Eu trouxe algumas. Em frente, à esquerda, com certeza, sem dúvida, às claras, ao lado, de repente, por fora, às pressas, por trás, de propósito, por ali,
à direita e por perto. Essas são apenas algumas locuções adverbiais. Não se resume aqui não, viu, gente? Como eu falei, existem muitas. Olha só, coloquei também alguns exemplos de locuções adverbiais, como também coloquei de advérbios para vocês. O livro está à esquerda do computador, em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Tudo, sem dúvida, se resolverá. De modo algum, você poderá contar com a minha participação. Ele comeu em excesso. Essas são algumas locuções adverbiais. Agora nós vamos ao desafio. O desafio, vocês vão prestar bem atenção, fazer a leitura desse texto e depois da leitura vocês irão responder ao que será cobrado, tá? Leia o texto a seguir e responda à questão. Uma das 10 invenções que a ficção científica inventou. Viagem à Lua. Realizada em 1968, astronautas orbitam a Lua. 1969, astronauta na Lua. Na história bolada por Verne, 3 sujeitos se lançam à Lua em uma espaçonave disparada por um canhão de 275 metros. Quase 100 anos antes de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem a sair da Terra. Verne se aproximou da realidade. O francês também acertou o número de tripulantes, previu a falta de peso no espaço, as dimensões da cabine e a base de lançamento. Flórida. Pela proximidade do Equador, onde a Terra gira mais rápido, finalmente propôs que, na volta, a nave pousasse na água, mas errou feio na maneira de pôr a nave em órbita, certo? Nem tanto. Cientistas querem criar um canhão semelhante ao do livro para lançar cargas rumo à Estação Espacial Internacional. Olha só, todas essas palavras que estão em negrito, agora sim, vocês vão fazer o seguinte. Identifique o valor semântico dos advérbios e das locuções adverbiais destacadas no texto. Lembra que no texto tem várias palavras destacadas que estão em negrito. Você vai fazer o seguinte, vai identificar o valor semântico de cada uma, de cada advérbio e de cada locução adverbial. O segundo diz o seguinte, observe o cartaz e responda. Luzes nas praias desorientam e matam as tartarugas marinhas. Olha o que a tartaruguinha diz. Ei, pessoal, olha o mar aqui. Ó, na fala da tartaruguinha, qual o valor do advérbio presente? Como ele se classifica, esse advérbio? Que elemento ele indica? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler novamente a tirinha da tartaruga e também o texto para poder responder a questão 1 e a questão 2. Não esquece de colocar lá no portal. Escreve, pensa direitinho, volta na revisão da aula, assiste a aula quantas vezes forem necessárias. O importante é você entender e responder tudo direitinho, tá? Foi um prazer e a gente se vê depois. Obrigada!